vou voltar, né, no princípio da sua procura, ali, no caso com a sua mãe, entender o luto ali, aquela situação. A gente tem contato com pessoas de dentro da igreja, né? Que a gente sabe que nem todo mundo entende, nem todo mundo tem essa cabeça. Às vezes nós vamos ter esse tipo de cabeça só quando a gente passar por isso, né? Mas como que uma pessoa ela pode... Você conseguiu entender aquela fase da sua mãe? Consegui. Eu consegui entender. Como? Eu consegui entender quando eu vivenciei 38 anos de luto. Foram 38 anos de luto. Como assim? Meu. 38 anos. Como? Hoje eu entendo que muitas coisas foram deixadas de falar, né? Foi uma situação muito conturbada que aconteceu Sim. na família, né? Entrou abandono da minha mãe a respeito de cuidado com a gente, né? Se ela estiver assistindo, ela vai até falar, você falou de mim! Não, mãe, por bom motivo! O motivo, sim, né? Eu falo até pra ela assim, não fica com raiva, não fica chateada, né? Quando a gente diz e quando eu digo, porque eu tenho esse entendimento hoje. Na época, a gente não tinha esse entendimento de abandono. Ela estava em depressão. Era uma depressão tão profunda que ela não cuidava da gente. Mas não é um cuidado de não dar banho ou não fazer as coisas, né? Simplesmente assim, eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão, depois de mim, que é 3 anos mais velho, ele tinha 9. E era assim, a gente que tinha que se virar em esquentar a comida ou fazer um miojo, fazer alguma coisa assim, que era muito raro ter miojo. Mas a gente passava com miojo, porque a minha mãe, ela ficou num estado tão deprimido... Ela se entregou. Que ela só queria dormir. Ela só queria dormir. Ela não queria mais nada. Foi muito, assim, foi muito de repente, né, a morte do meu irmão. E aí a culpa também, porque aí ela colocou uma culpa, hoje eu entendo como culpa, sobre meu outro irmão, porque ele estava junto com esse meu irmão. Sim. Né? Então eu vivenciei exatamente tudo isso, né? Eu acredito que o que eu vou falar hoje vai chegar até alguém que precisa ouvir isso. Fale. Vai chegar, né? Isso é um testemunho de vida. Sim. E hoje eu entendo como culpa, como abandono. Eu fui vivenciando isso durante os anos. E era algo, né, a partir da morte do meu irmão, que ele morreu. E aí, ninguém podia falar dele em casa. Tem muito isso, né? Como assim, Hugo? Como não assim? Toca no nome. Não toca. E eu, alguns anos atrás, eu comecei a questionar isso. Por que a gente não pode falar dele? E toda vez que eu pensava nele, eu chorava, né? Mesmo casada, eu chorava de lembrar dele. Porque era um luto que não foi vivido. A gente não pôde viver esse luto. Porque foi tão preso pra gente, eu não tinha ideia. Eu tinha 6 anos e eu sofri durante 38 anos com esse luto. E aí a gente não podia tocar no nome dele. E recentemente agora eu falei pra esse meu irmão, que estava com ele quando ele morreu. Falei, por que a gente não pode falar da morte dele? Por que a gente não pode falar do que ele foi enquanto ele estava aqui? Exatamente. Porque ele foi uma pessoa maravilhosa, né? As meninas eram apaixonadas, as meninas iam em casa atrás dele, né? Que ele era muito bonito, muito elegante, muito paquerador. E aí as meninas iam lá e a gente não podia tocar no nome de ninguém, não podia falar dele, como se fosse um tabu dentro de casa. Era um luto não vivido. E muitas vezes as pessoas passam por isso durante a vida. Se você não vivenciar esse luto nos primeiros 2 anos, você vai sofrer. Eu sofri, eu sou experiência viva e prova viva de que
há um sofrimento. Existe uma frase, só um adendo mesmo, só para acrescentar, existe uma frase de um filme, é a última frase do filme. O filme é O Último Samurai, e a última frase do filme. O imperador, ele pergunta pro capitão que se tornou samurai e tal, que o mestre desse imperador era o rebelde. Foi tido como rebelde. E aí foi morto. Ele morreu como rebelde, mas morreu lutando. E aí, isso faz total sentido com o que você está falando, porque o imperador fala assim pro capitão, fala assim: me fala como ele morreu. Aí o capitão fala assim: eu vou te falar como que ele viveu. Então tem tudo a ver com isso, porque eu posso lembrar de como foi os últimos dias e eu vou desconsiderar o que essa pessoa foi a vida dela toda, né? Eu acabo jogando no lixo simplesmente por causa daquele período que todo mundo vai chegar, né? E isso me fez lembrar, cara, me fez lembrar. E é muito real isso. As pessoas, elas acabam achando que a coisa ela é tão difícil de lidar. Eu acho que é difícil, com certeza é difícil de lidar, mas que é um período intocado. Você não pode tocar, você não pode falar, as fotos não podem tirar, né? As roupas não podem, você não pode desfazer. As roupas ficaram lá por anos. Por anos. Foi revivendo aquilo, né? Isso era exato, mas também não podia tocar no nome dele. E por quê? E por que não falar das coisas? Porque esse é o legado que a gente deixa das coisas boas que a gente fez. Ah, morreu, virou santo? Não, isso é para qualquer ser humano. Não morreu, virou santo, Sim. Ninguém vai ficar idolatrando, não é essa a questão. Mas assim, lembrar das coisas boas que você deixou, do que você fez, porque essa é a vivência. O que você deixou de bom para ser lembrado? E aí a gente foi... Eu acho que todo momento, não é que a minha mãe proibia a gente de falar, mas era algo tão doloroso, porque se a gente lembrasse, a gente já começava a chorar. Era um choro assim mútuo, de todo mundo chorar, por anos. E aí até que um dia a gente encontrou, né, uma psicóloga que disse assim, olha, se ela não tratar dessa depressão, porque era assim, por anos essa depressão ia e vinha. Ela precisa passar e fazer terapia. E aí ela foi e fez terapia, 3 sessões, e depois ela conversou com cada filho. E aí todos os meus irmãos, né, foram à terapia e o assunto era o mesmo. Todo mundo falava exatamente do ponto de sofrimento, que era o luto. Marcou todo mundo. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!